Mensagem auxiliar, ainda sobre o versículo: Nós somos cooperadores de Deus, e vós sois a seara de Deus, o edifício de Deus, que é igualmente a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Essa mensagem está presente no livro Vinha de Luz, capítulo 48. Com o título: Cooperemos fielmente. O Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Almas cerradas, reclusas sobre si mesmas, declarar-se-ão incapazes de serviços nobres. Afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas, e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domine. Conduzamos a harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda construção no caminho evolutivo. Até agora, temos sido pesados à economia da vida. Filhos perdulários, esbanjadores, ante o orçamento divino. Temos despendido pretensiosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Emmanuel traz uma mensagem muito enobrecedora para todos nós. Ele deixa claro: cooperemos fielmente. O que ele está comentando aqui a respeito sobre esse processo, sobre esse proceder? Todos nós, sem exceção, estamos em processos de cooperação, se assim o desejarmos. Então, temos que descerrar, já que estamos com a alma cerrada sobre nós mesmos, nos classificando como incapazes para os serviços nobres e, ao mesmo tempo, nos classificando como empobrecidos ou incompetentes, temos que compreender que sempre temos condições de perceber quando uma palavra amiga, como uma palavra bondosa, ela transforma o ambiente. Enquanto todos estão numa conversação de escárnio, de deboche, de intrigas, de contatos basicamente tendendo ao mal, e percebemos assim, temos condições de exercer a palavra e o pensamento em outra direção. Então, igualmente, não podemos nos ficar
nos imaginarmos pecadores de tal maneira ou tão maus que sequer vamos buscar nenhum concurso sadio na obra cristã. Todos nós somos devedores e, de certa forma, um certo grau, somos ignorantes. E ainda, de certa forma, ainda mais expressiva, simples ainda, muito simples em relação aos aspectos morais. Mas a gente não pode deixar de lado o próprio trabalho na nossa própria melhoria. Então, o ato de tentar exercer a benevolência, de tentar exercer a tolerância, igualmente o perdão, as ferramentas do amor, igualmente estamos dilatando e transformando o nosso mundo íntimo. Então, as portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas. E qualquer homem de mediana razão, ou seja, qualquer ser humano de mediana razão, pode identificar a chamada para o serviço divino. Mas onde está essa chamada? Percebemos o mal, podemos agir no bem. Então cultivemos o bem. Vamos transformar o solo do nosso mundo íntimo. Vamos cavar essa terra, tirar o joio, modificar os tipos de semente que estamos plantando no nosso mundo íntimo, igualmente que sementes estamos arremessando no próximo. Como? Eliminando o mal. Eu observei o mal, percebi o mal. Ora, fique em silêncio. Ou, se vier uma inspiração adequada, produza palavras com calma, com afabilidade, com doçura. Porque, como todos vão perceber, a benevolência possui essa reação natural de afabilidade e de doçura. Então, façamos luz onde a treva domina. Por vezes a treva domina numa conversação, num pensamento de alguém, numa postura, conduta de alguém. E como vamos fazer luz? Indicando outros caminhos, sendo carinhosos, como se fosse um filho muito amado e querido, e dilatando a nossa capacidade de amar, sem esperar absolutamente nada em troca. Conduzamos a harmonia às zonas em discórdia. Quantos locais que estão em discórdia, em total condições de pé de guerra, e por vezes jogamos mais um pouquinho do comentário do diesel, ou o comentário da gasolina, ou a querosene de aviação. Chega um momento que nós percebemos que podemos jogar a harmonia, a palavra zelosa, o deixa Dilson para com Wilson, há maneiras de como transformar o cenário de uma conversa ou de uma convivência. Basta que sejamos realmente envolvidos com foco, com enfoque de ajudar, de sermos um elemento de transformação e não de continuação de discórdias. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Então, se alguém executa pensamentos equivocados ao falar de forma equivocada, não podemos corrigir sem fraternidade. Vamos soar como alguém que quer simplesmente desmerecer o próximo, machucar o mundo íntimo do próximo. Então, o ato de ajudar não é tão simples. Requer zelo, requer cuidado, requer atenção, requer boa vontade em querer se colocar em condições contrárias a que vem conduzindo a vida naturalmente. Então, seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda construção no caminho evolutivo, em toda construção, qualquer tipo de convivência, qualquer tipo de relacionamento, qualquer relação pessoal ou interpessoal, ela deve ser pautada na relação de amor ao próximo. Mas precisamos ganhar experiência nessa execução. E é só se ganha experiência se nos colocarmos em ação, em exercício para com essas condutas. Até agora temos sido pesados à economia da vida, filhos perdulários, esbanjadores ante o orçamento divino. Temos despendido preciosas energias e numerosas existências. Quantas encarnações nos são ofertadas e possibilitadas,
e nós malbaratamos as chances de ganhar novas experiências em situações que nós não temos nenhum tipo de domínio, com relação ao carinho, à fraternidade, o afeto, o zelo, e não se refere apenas às questões do lar, mas com as amizades, com todos que estão à nossa volta, em qualquer local, seja de trabalho, seja na rua, seja no trânsito. Temos que ter essa percepção que são fornecidas essas condições para que possamos exercitar e exercer o dilatar do nosso mundo íntimo, mas num sentido agora positivo, e não apenas em reclamações, em azedume, em cólera, em discórdia, em raiva. Temos esses valores dentro de nós. Para isso precisamos transformar esse processo, porque senão estaremos sempre nos desviando por um terreno escuro das retificações difíceis. Por que retificações difíceis? Porque quando a nossa consciência despertar, vamos querer transformar os corações que malbaratamos, que maltratamos. Então, por que alongar tanto esse processo? Ou o próprio cárcere expiatório. Em que sentido? Vamos nos sentir tão mal, mas tão mal conosco mesmos, nossa consciência vai pesar tanto, que vamos querer ficar prisioneiros a uma sequência de dores e de expiações que vamos querer presenciar e participar no cenário da vida, para identificarmos conosco mesmo aquele que chamaremos minutos depois na existência de irmãos. Porque todos, sem exceção, somos irmãos. Todos nós somos irmãos, filhos de Deus. Então, precisamos compreender que esse cárcere expiatório será a escolha nossa. E vamos escolher, porque com certeza vamos nos esbarrar uns com os outros e vamos nos constranger em observar que aquele irmão teve que trilhar certas existências com certas dores, com certas desilusões que nós provocamos. E vamos querer, se ele caminhou por esse processo, até aqui eu quero caminhar também. Eu quero que ele compreenda que ele não sofreu sozinho. Quero sofrer exatamente as experiências que ele escolheu. Então, o processo é de consciência, é de transformações de consciências. Não precisamos chegar a esse acúmulo de problemas para começarmos a exercitar as potencialidades de amor, de carinho, de fraternidade que todos nós detemos hoje. Então, ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Ou seja, estamos já em condições de perceber que temos essa necessidade, que se faz necessário esse esforço, essa boa vontade, que é o querer. Eu quero me dilatar em ações que eu não tenho experiência. Eu quero me dilatar em ações de carinho, de brandura, de perdão. Aquele que está preocupado com o mundo íntimo do próximo, que quer ver o próximo mais feliz até mesmo do que ele mesmo. Porque isso é a grande maneira com qual o Evangelho vai se espalhar pelo mundo. Ou seja, a implantação do reino de Deus no mundo requer que todos se preocupem uns com os outros, que todos desejem implantar o bem, o amor e a verdade uns nos outros, através de ações de amor e de carinho. Então a nossa tarefa humilde é atrelada àqueles poucos que temos contatos, e são poucos, comparada à grande humanidade, e que essa pequena tarefa já podemos executar. Foquemos então nas possibilidades da tolerância, da benevolência, do perdão, mas acima de tudo, que a nossa palavra, que o nosso pensamento, que o nosso proceder possa ser sempre direcionada na ação do bem,
sempre. E se nós não tivermos a condição criativa assim para fazê-lo, busquemos o recurso da oração, pedindo com total despretensão e total humildade: Senhor, não tenho experiência em agir no bem. Desejo assim proceder, mas tenho dificuldade de assim exercê-lo no dia a dia, de executar esse bem uns com os outros. E nos será fornecida inspirações, onde estaremos buscando no alto, no âmago do nosso ser, o eco das inspirações divinas, de como falar, de como proceder. E é esse o grande exercício. Quando nos colocamos realmente em boa vontade de assim fazê-lo, as inspirações alcançarão as nossas mentes. E é assim que ganhamos experiências para executar esse processo de cooperação.